Bom dia, eu me chamo Maria Keila Jerônimo. Hoje, o título do nosso trabalho que iremos apresentar se chama Qual o lugar da filosofia no currículo do ensino médio no Brasil? E, para iniciarmos, nos baseamos na seguinte questão norteadora, que diz como as reformas educativas vêm alterando o ensino de filosofia no ensino médio no Brasil. E apresentamos o seguinte objetivo desse estudo: apresentar uma revisão bibliográfica e documental sobre as recorrentes reformas curriculares que normatizaram o ensino de filosofia na educação básica de nível médio no Brasil. E como metodologia, nós utilizamos o estudo bibliográfico, utilizando o aporte teórico, tanto referencial específico e análise de documentos que normatizaram esse ensino de filosofia no ensino médio no Brasil. Bem, de acordo com os achados e sobre a nossa discussão sobre esse tema, nós analisamos aí algumas reformas educativas que ocorreram e que, de certa forma, influenciaram o ensino de filosofia no decorrer da história educativa no Brasil. Nesse sentido, nós partimos aí dela desde os primórdios, né, da Primeira República, a partir de 1890, com a reforma de Benjamin Constant. Era um ensino mais voltado de inspiração positivista, com a influência cientificista. Nesse sentido, foi eliminado do nosso currículo o ensino de filosofia, né? Posteriormente, nós tivemos a reforma de Epitácio Pessoa, a partir do início do século XX, né, e introduziu alguns tipos de conhecimento de filosofia, como a lógica, né, que era exigido também nos exames parcelados que davam ingresso às escolas superiores. Em 1911, nós tivemos a reforma educativa de Epitácio, de Rivadavia Correia, né. Essa reforma, ela fez com que a filosofia também fosse extinta do currículo, de tal forma que a gente percebe que no decorrer dessa história educativa foi muito incerto e inseguro o ensino de filosofia no currículo, de tal forma que nós sentimos a presença e a ausência dessa disciplina no decorrer dessa história da educação no Brasil. Posteriormente, nós tivemos a reforma de Carlos Maximiliano, né, onde houve a presença da lógica da história da psicologia e com a exposição de doutrinas das escolas filosóficas, dando a entender que aqui a filosofia ela teve um pequeno espaço no seu ensino, sobretudo para a ascensão ao ensino superior na Faculdade de Direito. E a última reforma da Primeira República se deu por meio da Rocha e Vaz, né, em 1925, quando a disciplina de filosofia foi incluída no 5º e no 6º ano e se estendeu à apresentação também da temática de história da filosofia. E a partir do Estado Novo, ou seja, da década de 30, nós tivemos aí 7 reformas, sendo que a última é a última que nós estamos passando agora, recentemente no Brasil, que é a BNCC. Mas a primeira reforma, a partir do Estado Novo, se chamou de Francisco Campos, né, incorporou alguns elementos do ensino de filosofia, como lógica, sociologia, história da filosofia. Nós tivemos também a reforma de Gustavo Capanema. Nessa reforma, a filosofia passou a ocupar o maior espaço, né, e a LDB de 1961, quando o ensino federal ficou com caráter de complementar, deixando de ser uma disciplina obrigatória no ensino médio, no ensino clássico e científico, que eram chamados assim. E a partir de 1971, a filosofia ela foi totalmente excluída, sendo substituída pela disciplina de Educação Moral e Cívica, a EMC. E tivemos o retorno da filosofia como sendo
conhecimentos obrigatórios, né, e que eram conhecimentos necessários para o exercício da cidadania, como constava na LDB. A partir de 2008, ou dos anos 2000, 2008, houve-se a discussão mais veemente para que se retornasse o ensino de filosofia na educação básica. Foi quando se incluiu as disciplinas de filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias. E agora modificou um pouco de novo, com a nova BNCC a partir de 2017. Inclui obrigatoriamente estudos de educação física, arte, sociologia e filosofia, entretanto, ela não se apresenta mais como disciplinas obrigatórias. Ou seja, se antes, em 2008, houve essa inclusão de forma obrigatória, agora nós já vemos a exclusão dessa obrigatoriedade, sendo que teremos o ensino de filosofia, entretanto, não como anteriormente, que eram obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Pois bem, a partir dessa mudança da BNCC, que é a mudança mais recente, a gente pode vislumbrar algumas mudanças que ainda estão em fase de implantação. Nesse sentido, fica assim mais uma perspectiva de discussão e de reflexão sobre como se dará e como permanecerá o ensino de filosofia. Haja visto que nós vimos que é um ensino que, por vários momentos, foi extinto da educação básica, e agora estamos aí em um momento também crucial de indefinição como se dará essa presença do ensino de filosofia nesse contexto. Por quê? A BNCC, ela foi instituída por meio da Lei 13.415, de 2017. O que é a BNCC? É uma Base Nacional Comum Curricular, como diz o próprio nome e a sigla, e trata-se também da base que define o conteúdo mínimo que os estudantes do ensino médio em todo o Brasil deverão aprender em sala de aula. Ou seja, deve ser implementada em cada estado conforme as realidades locais. É uma base comum para todo o Brasil, entretanto, vai ficar a cargo, a critério dos estados, como essa base comum vai se comportar nos seus estados de acordo com as realidades locais. Antes da BNCC, o Brasil ele não tinha um currículo nacional, digamos, comum, obrigatório. E as únicas disciplinas listadas por lei nos 3 anos do ensino médio era justamente português, matemática, artes, educação física, filosofia e sociologia. Agora, somente os 2 carros-chefes principais, que é português e matemática, têm essa obrigatoriedade de estar presente no currículo dos 3 anos do ensino médio. Então, a filosofia foi, como outras disciplinas também, foram retiradas essa obrigatoriedade e vai ficar a cargo de cada instituição, de acordo com as suas independências, como os estados, municípios, e essa disciplina vai se apresentar no currículo. Nesse sentido, concluímos que, de acordo com os dados observados, podemos afirmar que as disciplinas de humanidades, incluindo a filosofia, sempre estão disputando espaços. Sempre quando é para ser ausente, essas estão, sobretudo a filosofia está na primeira da lista. Observando as reformas ocorridas, constatamos a inconstância da presença do ensino de filosofia no ensino secundário, como vimos aí de acordo com toda a trajetória do ensino de filosofia e as reformas educativas ocorridas no Brasil, aparecendo em alguns momentos e em outros não, evidenciando o negligenciamento em relação a este ensino. Assim, nesse sentido, é imperioso a defesa de um espaço do currículo destinado ao ensino de filosofia como um contributo para a educação cidadã plena de jovens e adolescentes. Ou seja, e por fim, defender a permanência da disciplina da filosofia no currículo frente às incertezas proporcionadas, sobretudo, pela última reforma, implementada por meio das nova base comum curricular, que é a BNCC. E aqui concluímos
apresentação desse trabalho, algumas referências que utilizamos para a construção e elaboração dessa pesquisa, e muito obrigada.